Hello, gente linda! Hello, boa noite! Tudo bem com vocês? Quem é que tá por aqui online 100% comigo? A Duda? A Eduarda, boa noite! Quem mais tá por aqui? A Elisângela, a Elaine, a Priscila, a Roberta, a Ana Paula, a Poliana, Oscar. Sejam bem-vindos. Se vocês puderem abrir a câmera, eu vou amar, porque eu adoro ver vocês. Eu adoro quando eu posso ver vocês. Eu adoro quando eu posso me conectar de fato com vocês, assim. Então, ó, tem gente que já saiu, que ficou com medo porque precisava abrir a câmera. Gente, você não precisa ter medo. Agora é o momento de destravar. É justamente para a gente destravar. É justamente para a gente se tornar esses líderes magnéticos, esses líderes que realmente sabem o que querem, esses líderes que estão com tudo, né? Eu digo que ser um líder magnético é justamente a gente sair da nossa zona de conforto, né? A liderança, ela não é um cargo, ela é um estilo de vida. E esse estilo de vida é a gente que constrói. Um estilo de vida autêntico, um estilo de vida onde a gente é quem a gente veio para ser, para essa vida, né? Ó, o Oscar tá deitadão aí, mas abriu a câmera. Arrasou. E é isso mesmo, gente. E aí, uma outra coisa também que eu gosto muito de ressaltar é que não adianta a gente também assistir uma aula, ai, de qualquer jeito, fazendo mil coisas. A gente não vai pegar, não vai raciocinar, não vai pegar o conteúdo, não vai virar a chave. Eu vejo que muita gente busca uma virada de chave, busca uma evolução, busca um movimento, mas muitas vezes quer fazer as coisas de qualquer jeito. E aí as coisas de qualquer jeito não acontece nada. Eu digo que as viradas de chave na nossa vida, elas são conhecimento, conhecimento, conhecimento que um dia se junta e explode na nossa cabeça. Eu tenho viradas de chave também, mas elas não vêm do nada. Eu, recentemente, quem é sócio do Clube da Mente, quem é aluno do Clube da Mente, eu tive uma baita de uma sacada na minha cabeça. Mas ela não veio do nada. Ela veio de, há 3, 4 meses atrás, eu comecei a fazer uma pós-graduação só sobre felicidade. De repente, eu fui viajar, de repente aconteceu uma outra coisa, eu caí de bicicleta, eu briguei com meu funcionário e todas essas informações entraram aqui e explodiram na minha cabeça. E eu falei, alguma coisa precisa mudar. E aí eu virei uma chave. Então, param e percebam que muitas vezes você está querendo uma virada de chave do nada. E na verdade, nada vem do nada. É uma série de eventos que vai acontecendo na nossa cabeça, na nossa vida, né? E que aí na nossa cabeça explode. E isso é incrível quando acontece, porque aí a gente faz mudanças significativas. Eu digo que a virada de chave ela é necessária, principalmente quando a gente está desconfortável com algo, quando a gente está incomodado com algo. E muitas pessoas se inscreveram para essa aula porque estão desconfortáveis com algo, estão querendo mudar algo. Então pode ser que hoje à noite você tenha uma virada de chave, pode ser que várias coisas já aconteceram na tua vida que você nesse momento tá pensando, puxa, é verdade, várias coisas aconteceram, eu preciso fazer uma mudança, eu preciso virar a chave da minha vida. Alguém tá aqui se sentindo assim? A Elaine tá assim, Oscar. Alguém quer abrir o microfone para compartilhar? Jéssica, fica à vontade, ela ergueu a mãozinha aí. Vamos, se alguém quiser compartilhar, só abre o microfone. Que eu adoro quando vocês compartilham, porque aí eu trago também aquilo que vocês precisam, né? Quem tá aqui sabe o que quer. Então, a minha missão é entregar o que vocês precisam, dar essa aula para vocês. Tá? Parabéns por vocês estarem aqui, né? Muita gente pode ser que está assistindo Netflix, está vendo, tá fazendo várias outras coisas, mas você está aqui. Eu quero te dar os parabéns por isso, né? Você realmente pode encontrar essa virada de chave que você está buscando. Eu vou compartilhar minha tela. Quem aqui está assistindo tá assistindo uma aula comigo pela primeira vez?
A Elaine, quem mais? Se quiser colocar aqui no chat também para mim saber. A Jéssica, maravilhosa. Adorei. Tem um pessoal aqui entrando ainda, vou aceitando eles enquanto vou falando com vocês. Maravilha. O restante, todo mundo já é meu aluno, já assistiu alguma aula comigo? Coisa boa, esse povo que já é meu aluno e que está aqui ainda, que está aqui sempre, ó, assistindo. E eu vou dar uma dica para vocês. Vocês podem assistir 365 dias de aula comigo. Sempre vai ser uma aula diferente. Eduarda já está aqui no clube há um tempo, né? A Elisângela também. Sempre tem uma aula diferente. Pode ser o mesmo assunto, mas eu trago muito conhecimento da vida também, né? Eu digo que por que que a gente paga a faculdade ainda tão barata? Você sabe? Por que que tem cursos da universidade por R$ 200 a mensalidade? Porque lá tem o conhecimento do livro. Geralmente é o conhecimento do livro. Uma mentoria você paga 5, 10 vezes mais, porque tem a sabedoria da vida, que é a junção do livro com quem já viveu, com quem já experienciou, com quem já experimentou. Então, por que que você paga mais caro uma mentoria, uma consultoria, uma assessoria? Porque ali tem sabedoria. A pessoa não vai te levar do ponto A ao ponto B se ela não tiver vivido aquilo, se ela não tiver experienciado aquilo ainda. Então, aí que tá a grande virada de chave, tá? Também quero te pedir um favor. Se você lembrou de alguma amiga, algum amigo, alguém que está querendo desenvolver sua liderança, que talvez ganhou um cargo de liderança e está perdido, ou que está querendo, ai, Rô, eu quero tanto um cargo de liderança, eu quero empreender, eu quero me desenvolver. Se você lembrou de alguém e quiser enviar esse link para essa pessoa, gente, eu não vou vender nada para vocês aqui hoje. Meu compromisso é só entregar valor para vocês. E no final, as pessoas que ficarem até o final, bem pelo contrário, vão ganhar um presente. Então, fiquem tranquilos que vocês podem enviar esse link para quem vocês quiserem, que vai ter uma sacada aí no final. Combinado? Eduarda, fica à vontade para você compartilhar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Aham. Eu só queria compartilhar que, além de todas as aulas serem diferentes, você também deixa a gente falar. E é por isso que eu amo tanto o clube, porque eu consigo me expressar, consigo colocar as minhas dores aqui e receber conselho das outras pessoas. Então é isso que faz eu amar tanto o clube. Coisa boa. Eu gosto desse compartilhar, porque eu não tenho todo o conhecimento do mundo. E às vezes uma coisinha que vocês trazem aqui pode ajudar outras pessoas, inclusive. Então eu adoro quando vocês compartilham, né? Então fiquem à vontade. Quem quiser compartilhar algo, quer perguntar algo, né? Às vezes eu não consigo olhar tudo aqui no chat, mas vocês podem abrir o microfone e podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Vamos combinar assim? Fechado? Podemos começar essa aula? Vocês estão com tudo aí, gente? Ó, eu vou dizer de novo: quem tá com a câmera fechada, eu não dou tanta atenção assim. Eu gosto quando vocês estão com a câmera aberta, quando vocês estão aqui, ó, comigo, atenção aqui. Eu tô vendo a carinha de vocês e tenho a sensação de que eu tô num palco dando aula para vocês. Adoro isso. Então, quem puder abrir a câmera assim, ó, meu coração já fica quentinho. Ai, arrasou. A Annalise já abriu aí, daqui a pouco mais alguém sai da timidez. E bora que bora. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança magnética, como a gente elevar nossa performance sem perder o nosso bem-estar. Eu tenho um projeto que se chama Felicidade, Liderança Autêntica e Bem-Estar como motor da nossa performance, da nossa prosperidade. Há muitos anos já eu venho estudando isso que quanto mais bem a gente tá, mais a gente ganha dinheiro, mais a gente performa, mais a gente influencia a vida das outras pessoas. Só que a gente também sabe que não é bem assim para você estar bem todos os dias, né? Porque todo mundo, e principalmente quem é líder, toma decisões todos os dias, tem que fazer um movimento aí com seus liderados, tem que
se relacionar, principalmente às vezes com o cliente, às vezes com o liderado, às vezes com o fornecedor, enfim, ser líder é um grande desafio, mas é um estilo de vida muito legal e eu gosto muito do que eu faço. Só que a minha vida, ela não foi sempre assim, e como tem gente nova aqui, eu faço questão de contar um pouquinho da minha história. Eu, há 10 anos atrás, 12, eu nem pensava em ser líder. Eu era uma garota tímida do interior. Eu nasci numa cidade chamada Pranchita, no Paraná, onde eu morava no interior dessa cidade. Então, pensa comigo. Eu já não era muito da cidade, assim, de me relacionar. E ainda morava no interior dessa cidade, pior ainda. Então, eu cresci achando que a vida era isso. Pois é. O destrave ele foi acontecendo quando um certo dia eu falei, não, eu preciso mudar. E aí eu fiz psicologia, me formei em psicologia em 2009. Mesmo sendo psicóloga, eu continuava travada. Eu comecei a me desenvolver, fui fazer uma especialização em acupuntura. Depois, dentro da acupuntura, eu comecei a entender que os estímulos das agulhas no corpo, eles provocavam uma reação no cérebro. E é aí que eu fui estudar o que que um pensamento faz na tua vida. Ou seja, da onde vem o pensamento? Ele vem do cérebro, né? Então, nesse cérebro, um pensamento ele é um estímulo. Então, a gente diz que o pensamento ele é o exercício do cérebro. E quando eu comecei a desvendar e descobrir o que que um pensamento faz na vida de uma pessoa, eu comecei a mudar os meus próprios pensamentos, as minhas próprias emoções, para que eu pudesse ter uma vida diferente. E aí eu comecei a me posicionar, né? Eu comecei a fazer cursos, eu comecei a estudar. Foi uma longa jornada, gente. Pensa, 12 anos atrás não se falava em psicologia positiva, não se falava em física quântica, em poder da mente. Então eu era julgada, eu era chamada de charlatona. Sim, porque na época quem é que falava de poder da mente? Quem era curandeiro, quem era, né? Não era isso, gente. Se falava muito pouco, tanto que o Conselho de Psicologia me deu uma multa por eu falar disso. E aí passaram-se alguns anos, veio a pandemia e aí surgiu a psicologia positiva falando disso. Então eu quase teria que pedir meu dinheiro de volta daquela multa que eu paguei, né? Então eu comecei a sair da timidez, eu comecei a dar palestras, eu comecei a ir para eventos, eu comecei a ajudar as pessoas, né? A fazer um movimento também de compartilhar aquilo que eu sabia, né? Porque também não adiantava eu ficar com aquele conhecimento só para mim. Então eu comecei a compartilhar práticas, né, ferramentas lá na praça, lá em São Miguel do Oeste, que era a cidade que eu morava na época. Comecei a dar palestras nas comunidades, né, ensinando o quanto um pensamento ele tem poder dentro de nós. E quando a gente domina esse pensamento, a gente começa a ser líder de fato, porque a liderança é primeiro eu ser líder de eu mesma para aí eu encontrar meu lugar, para aí eu saber me posicionar e depois as pessoas me verem como líder. Então, para mim me tornar quem eu sou hoje, eu tive que mudar primeiro a minha mentalidade. Eu precisei primeiro me autodominar, dominar os meus instintos, dominar tudo aquilo que eu pensava sobre mim, né? A primeira coisa é o que eu pensava sobre mim. Eu pensava que eu não era boa o bastante, eu pensava que eu não era suficiente, eu pensava que a vida era isso mesmo, que a vida era sofrida, né? E muitas vezes esse pensamento veio lá da minha infância, veio dos meus pais, dos meus avós, dos professores, dos programas que eu assistia na época. Enfim, várias coisas foram programando a minha mente. E aí depois eu me tornei líder. Primeiramente, líder de uma comunidade, que é o Clube da Mente. Então, aqui tem um pouquinho da nossa comunidade, de alguns encontros que a gente teve lá em São Miguel do Oeste, em Gramado, aqui na praia, aqui em Floripa. Então, esse é um pouquinho do que das pessoas que eu lidero hoje. E essas pessoas que eu lidero, elas vieram voluntariamente para o clube. Elas vieram porque elas queriam se transformar, elas queriam se modificar, assim como eu me modifiquei, assim como eu me transformei, assim como eu mudei de vida, né? E depois eu fui reconhecida por isso.
né? Então, eu recebi prêmios, fui chamada em palcos, por eu ter me tornado essa pessoa, né? Quem me conhecia há 12 anos atrás e sentar comigo hoje não me conhece mais. Se a pessoa ficou um tempo sem falar comigo, não me conhece mais, porque eu sou outra pessoa. E eu sou outra pessoa por quê? Porque eu treinei a minha mente. Eu aprendi a liderar primeiro a mim mesma, para depois eu poder influenciar e liderar outras pessoas. Então, como que a gente faz para a gente chegar na liderança autêntica e magnética? Essa liderança que impacta, essa liderança que deseja mais, essa liderança que quer contribuir com o próximo, que quer ganhar dinheiro também, que quer ser reconhecida também, porque no fundo é o que a gente quer. A gente quer essa ascensão profissional, a gente quer esse crescimento, a gente quer ser reconhecida por quem a gente é, pelas coisas que a gente faz. Não é verdade, gente? Não é isso que vocês querem também? Vocês querem isso também? Ou era só eu que queria isso? Fala aqui comigo, que eu tô vendo vocês. Annelise, Nelly, é esse reconhecimento que vocês buscam também? Porque no fundo, gente, não adianta a gente fazer as coisas e elas ficarem escondidas. A gente quer ser reconhecida, não é verdade? E aí, eu digo que você não lidera só com o que você sabe. Não. Você lidera com o que você sente, com o que você vibra, com o que te sustenta emocionalmente. Então, liderança é sobre você, o que você pensa e o que você sente. Liderança não é só sobre gestão. Aliás, inclusive essa semana mesmo eu estava lendo um livro do Daniel Goleman, que ele fala sobre inteligência emocional, e é um cara que escreve sobre inteligência emocional, estuda sobre inteligência emocional há mais de 10 anos. Olha, foi um dos primeiros autores que eu li sobre a inteligência emocional. E ele fala que inteligência emocional é mais importante do que técnicas de gestão na hora de liderar. Vocês estão entendendo isso? Porque não adianta tu saber da gestão o que tu tens que fazer se você não tiver inteligência emocional para executar. E aí eu digo que a inteligência emocional está numa das soft skills mais importantes do mercado. O mercado está aí, as empresas estão aí contratando pelo bom currículo, mas demitindo porque as pessoas não têm foco, as pessoas não produzem, as pessoas não conseguem se relacionar umas com as outras, não conseguem trabalhar em equipe. Não é verdade, gente? É? É isso. Vai se posicionar na rede social, vai se posicionar com um grupo de amigos sobre as coisas que você gosta para você ver. Você leva um monte de tiro, gente. As pessoas elas estão reativas. Então, isso não acontece só lá com o nosso grupo de amigos, isso acontece com os nossos liderados também. Eu recentemente eu fui cobrar uma pessoa do meu time e a pessoa me avançou. Eu fui cobrar um negócio que estava 7 dias atrasado. E ele se ofendeu, entrou num estado assim de, poxa, deixa eu pegar meus brinquedos e ir embora. Então, nós, enquanto líderes, precisamos desenvolver essa inteligência emocional para a gente não carregar a bagagem dos outros. O que é do outro é do outro. E a gente poder separar isso. Faz sentido, gente? Vocês já lidaram com alguém assim que foi reativo com vocês, que fez uma tempestade num copo d'água? É horrível isso, é horrível. Então, primeiro passo é eu liderar a mim mesmo, é eu estar consciente de quem eu sou, dos meus pensamentos, das minhas emoções, para que eu possa liderar o outro. E aí, por que desenvolver essa inteligência emocional? Por quê? Porque quando você me sinaliza lá na tua inscrição, teve gente aqui que preencheu uma inscrição para estar aqui, né? Quando você me sinaliza lá que você não tem uma rotina ou algum processo de liderança. Às vezes você não tem uma rotina, de manhã você acorda, você já mexe no celular, você tá toda perdida, ou então você vive com medo, medo de se posicionar, medo de pedir, medo de delegar. Você se sente às vezes insegura em subir no palco, insegura para fazer uma reunião. Quando você me diz que você às vezes fica ansiosa, às vezes procrastina, ou quando você me diz que talvez você não tenha muita clareza sobre o caminho a seguir. Ai, Roberta, eu quero A, mas eu também quero B, mas eu não sei para onde eu corro, não sei se caso, não sei se compro uma bicicleta, ou até mesmo quando tu me diz que tu tem uma sensação de estar só, de não ter apoio, de não saber, poxa, eu queria uma pessoa às vezes para me pedir uma opinião. Quando tu me diz isso,
Isso está me sinalizando que você está precisando desenvolver inteligência emocional. Você está precisando desenvolver a tua autoestima, a tua autoconfiança. Porque um líder confiante, ele primeiramente ele tem uma rotina, ele tem, não é que ele não tenha medo, ele tem sim, mas ele começa a desenvolver uma clareza sobre o caminho dele, aonde ele quer chegar, e ele começa a ter conhecimento, ou seja, ele trilha um plano de ação para isso, e ao mesmo tempo ele vai nutrindo quem ele é para chegar nesse lugar. O líder magnético, ele nunca tá sozinho, porque ele tá com quem? Com os desejos dele. Ele sabe o que ele quer. E essa é a parte mais importante. Então, o que que a ciência fala a respeito disso? Que quando eu tô feliz, quando eu tenho autoestima elevada, eu aumento em 12% a minha produtividade. E aí tem uma pesquisa ainda que diz que profissionais felizes são 3 vezes mais criativos. A gente precisa de criatividade para que a gente possa solucionar os nossos problemas. Você acha que resolver problema é só resolver problema? Não, a gente precisa ser criativo para resolver os nossos problemas. Olha só que doido! Outra coisa também, lá no meu time, quando eu tô feliz, quando eu tô, né, empoderada, eu sou 6 vezes mais engajada. E eu tenho 125% a menos chances de ter burnout. Olha que doido. Olha quanto profissional hoje em dia aí com burnout, inclusive tem um dado brasileiro que pós-pandemia aumentou em 400% os pedidos de atestado, depressão e ansiedade. 400%. Isso é muita coisa, gente. Olha o quanto a gente precisa olhar pra gente para não cair nessa. Não, vocês estão entendendo? E aí tem outra pesquisa que diz que 21%, que os times com alto bem-estar são 21% mais lucrativos. Então, Roberta, quando eu tô bem, tudo vai bem. Não é eu que tô falando isso, é as pesquisas. Pesquisa científica, americana, inclusive. Vocês estão entendendo? O quanto o bem-estar te torna um líder magnético, o quanto o bem-estar te faz você influenciar positivamente as pessoas? E aí, quando você para analisar, a felicidade não é a ausência de problema. É a habilidade que você desenvolve, a antifragilidade, é a resiliência para que você possa crescer com os problemas. Tudo que eu sou hoje foi graças a tudo que deu errado na minha vida. Tudo que eu sou hoje é graças a tudo que deu errado na minha vida. Então, eu vou até parar de compartilhar a tela e vou contar uma historinha bem rapidinha aqui para vocês. Em 2009, quando eu me formei em psicologia, eu fui demitida no dia da minha formatura. Eu trabalhava no Senai Santa Catarina. Era uma das 150 melhores empresas para se trabalhar do Brasil. E aí, caí numa deprê profunda. Porque eu vim de uma cidade pequena, eu vim de uma cidade humilde, minha família não tinha para me bancar. Então, ficar sem emprego era o fim da linha. E ficar sem emprego era o fim da linha? Tanto que eu entrei em pânico. Meu Deus, aonde eu vou trabalhar agora? Vocês estão entendendo? Deu tudo errado. Deu tudo errado. O que que aconteceu? Eu fui estudar. Fui estudar acupuntura. Deu tudo errado no sentido de, eu não tenho mais emprego, então eu vou abrir meu negócio. Abrindo meu negócio, eu comecei a me destacar, comecei a me desenvolver, de repente veio uma pessoa e me cortou na cidade, não me deixou mais eu ir na associação comercial, eu não pisava mais lá, eu não conseguia mais comprar ingresso das coisas, deu tudo errado. O que que eu fiz? Mudei de cidade, me mudei para Floripa. Então, deu tudo errado. Sempre que foi dando alguma coisa errada, eu fui criando coisas novas. Cheguei em Floripa, eu vendi o almoço para comer a janta. Tive que recomeçar minha vida aqui. As empresas ainda não me conheciam. Eu dava treinamento para liderança. E aí as empresas aqui não me conheciam ainda. Eu tive que ir começando o negocinho aí, sabe? O que que aconteceu?
Quando eu estava quase ali começando, três, quatro empresas confiando em mim, 2020, minha vida ia arrasar, porque imagina, eu ia começar a dar os treinamentos, ia faturar alto. O que aconteceu? Pandemia, deu tudo errado de novo. O que que eu tive que fazer? Tive que me reinventar. Tive que ir para o digital, abrir o Clube da Mente, abrir os programas de desenvolvimento, as mentorias. Eu tive que, a cada coisa errada que deu na minha vida, eu tive que me recriar. Isso é felicidade. Não é você entrar no vitimismo e ficar chorando. Felicidade é você justamente aproveitar as experiências contrárias. E se você está com papel e caneta aí na mão, anota uma palavra aí, que eu amo essa palavra. Ela chama utilização. Utiliza o que chega na tua vida. Utiliza o que chega na tua vida porque foi desenhado para ti. É o universo te empurrando a você crescer, a você prosperar, a você avançar. Utiliza o que chega. Eu utilizei o que chegou. E quanto mais eu utilizava o que chegava, mais próspera eu me tornava. Eu quero que você aprenda, que você saia daqui hoje utilizando todos os perrengues que te aconteceu, para que você se torne mais, se torne melhor. Só que aí, Rô, onde é que entra a inteligência emocional? Aí, o que que é a inteligência emocional? É a nossa capacidade de a gente começar a ter consciência sobre aquilo que está passando na nossa cabeça. Inteligência emocional tem 5 chaves. Quer anotar aí? Primeira delas, autoconsciência. Eu preciso começar a ouvir a minha mente, ouvir as historinhas que estão passando dentro de mim. Que historinhas são essas? Eu não sou boa o bastante, eu não tenho o suficiente. Para mim não rola, para mim não dá. Será que isso é para mim? É nesse nível. Não é assim, gente? Ah, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vou conseguir. Será que isso aqui é para mim? Será que é? A gente começa a entrar nesse looping. Ai, não mereço isso. Ai, é muito para mim, muita areia para o meu caminhão. Mulheres, quem aqui já não acabou saindo com um cara assim, gato, que paga a conta, maravilhoso? E aí começou, ai meu Deus do céu, muita areia pro meu caminhão. E daí foi lá e boicotou o negócio. Eu já fiz muito isso. Agora eu não faço mais. Agora eu não faço mais. Mas já fiz muito isso. Vocês verem que eu era toda errada, gente. Toda errada. Isso que eu nem contei pra vocês da minha infância. Pra vocês não chorarem junto. Então, eu digo para vocês, inteligência emocional começa com eu ouvir essas historinhas que eu me conto. Segundo ponto, quando eu começo a ouvir essas historinhas, quando eu começo a me entender, a me compreender, eu consigo fazer a autogestão. E fazer autogestão significa eu conseguir me autorregular. Ou seja, com a autoconsciência eu percebo o que eu penso, o que eu sinto e como isso vai impactando nas minhas decisões. A autogestão ou autorregulação, como você quer chamar, é a minha capacidade de eu regular essa emoção, sem eu explodir, sem eu paralisar, sem eu fugir da situação. Já que eu falei de relacionamento, eu vou contar para vocês. Eu tive uma fase da minha vida antes de eu começar a me desenvolver, que eu ia viajar com os meus namorados, eu digo porque eu tive várias situações dessas. E eu simplesmente chegava no primeiro dia de viagem, alguma coisa saía da rota. Às vezes a pessoa falava alguma coisa ou fazia alguma coisa. Eu pegava, arrumava minha mala e ia embora. Eu era extremamente reativa. Eu tive que começar a me trabalhar e fazer essa autogestão. Ou alguém falasse alguma coisa para mim, eu já reagia, já explodia. Então, a autogestão, a autorregulação é eu conseguir respirar antes de eu responder. É eu conseguir escolher o que eu vou fazer. Qual é a atitude que eu vou ter frente àquilo? E aí vem o terceiro ponto, a terceira chave, que é a motivação, a minha automotivação. É eu ir além do automático. É eu não deixar minha mente me dominar de manhã cedo, quando o despertador toca e eu queria ficar um pouco mais na cama. Não, eu sei o que me motiva, então eu vou alinhar meu pensamento para as coisas que eu quero.
vou alinhar para os meus objetivos, para os meus valores, eu vou tirar o medo de campo. E aí vem o quarto passo, que é a empatia. É quando eu consigo entender o mundo emocional, não só o meu mais, mas da minha equipe. É quando eu percebo quando alguém está no limite. É quando eu tenho um olhar clínico para as pessoas. E aí vem a quinta habilidade, a quinta chave, que é a habilidade social, que é quando eu consigo me comunicar, que é quando eu consigo dar feedback, que é quando eu consigo ter conversas difíceis, que é quando eu consigo influenciar positivamente essa pessoa. Sabe que não é fácil, é treino. Você precisa treinar a tua mente, treinar o teu cérebro para ser essa pessoa inteligente emocionalmente, entende? A terceira que a Tati está perguntando aí é a automotivação. Vou repetir para vocês para não ficar dúvida, porque eu não criei uma lâmina só para isso, tá? Então, primeiro, a autoconsciência. Segundo, vocês estão revisando, reanotando, autorregulação ou autogestão. Terceiro, automotivação. Quarto, empatia. E o quinto são as habilidades sociais, tá? Que são as cinco chaves, já falei disso. Como que cada uma se revela? Então, quando eu sinto medo ou sinto insegurança, a falha está na minha autogestão, na minha autoconsciência. Então, quando eu sinto medo, é porque eu estou deixando a minha mente me dominar. Quando eu sinto insegurança, é porque eu não estou conseguindo gerir o que está rolando dentro de mim. Vocês têm noção disso? Faz sentido? Então, tem um pensamento, eu me misturo com esse pensamento. Eu não sei o que que sou eu, o que que é o pensamento. Eu me misturo e eu entro nisso. Mas, Rô, tem uma forma de eu me separar, de eu me desassociar? Sim, tem. Tem práticas que fazem com que você comece a treinar a tua mente e a partir disso você começa a separar o que é real do que é imaginário. E é brilhante, gente, é incrível você conseguir fazer isso. É você começar a perceber a tua mente falando contigo e você não ser a tua mente. Isso é lindo, é maravilhoso. Segundo, quando você sente ansiedade ou procrastinação, é porque você não está conseguindo fazer a autogestão e a tua automotivação. Então, eu tô ali na ansiedade ou eu tô procrastinando as coisas. Eu não tô conseguindo gerir o que tá passando dentro de mim. Eu não tô conseguindo usar os meus próprios pensamentos para mim me motivar. Eu não tô conseguindo escolher o pensamento que vai me motivar, entende? Terceiro aqui, eu me sinto só, me falta apoio. É quando eu não tenho a habilidade da empatia. É quando eu não consigo delegar. É quando eu não tenho essa habilidade social de pedir ajuda, de me comunicar, de muitas vezes ser vulnerável. Eu, gente, há 2 anos atrás, quando eu montei minha equipe, eu era a fortona, a fodona. Eu não queria ajuda de ninguém, então contratava gente para quê? Chegou um dia que a Maria Eduarda falou para mim assim, Roberta, você contratou a gente pra gente te ajudar, a gente tá aqui para te ajudar. E eu, peraí, é isso? Pois bastou elas falarem isso que agora eu encho elas de coisa. Então, é eu começar a ter a clareza e a consciência das pessoas que estão na minha equipe, das habilidades que elas têm e valorizar essas habilidades e fazê-las elas botar a mão na massa, gente. E isso é incrível, isso é lindo. Isso é maravilhoso quando a gente consegue fazer isso. E por último, quando eu não tenho rotina, quando eu não tenho processo, o que que tá difícil aí pra mim? Eu não tô conseguindo me motivar, eu não tô conseguindo ter essa disciplina emocional. É muito mais sobre a disciplina emocional de eu diariamente estar dominando a minha cabeça para que eu possa executar. Porque tem uma pesquisa, acho que não é bem uma pesquisa, mas um experimento que eles fizeram, que foi dito para uma pessoa assim, ó, eu te dou R$ 1 milhão se você todos os dias conseguir fazer tal coisa. A pessoa não conseguia, nem por R$ 1 milhão. Porque ela não conseguia dominar a cabeça, ela não conseguia dominar a mente dela. Você está entendendo? Dominar a cabeça, dominar a mente
é o que faz a gente ter disciplina. Então, a própria disciplina é o domínio da mente. Olha que louco! Quando eu consigo ser disciplinado, eu já estou me dominando, já estou dominando a minha cabeça, já estou dominando a minha mente. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E aí, tudo isso acontece aonde? Lá no nosso cérebro, gente. Tudo que eu estou falando aqui é ciência pura. Você vê que a gente tem aí a amígdala, que é o centro do medo, mandando cortisol, mandando informação o tempo inteiro para quê? Para te proteger. E a gente tem o centro da lucidez, que é o córtex pré-frontal. Quando um tá funcionando, o outro não tá. Porque no fundo é isso, gente. A gente não consegue, a gente não consegue tá corajoso e tá medroso ao mesmo tempo. Eu tô com medo e aí eu me encho tá bom, vamos lá. Eu não consigo estar com a mente bagunçada e ter lucidez ao mesmo tempo. Ou eu tenho clareza ou eu tenho uma mente bagunçada. Então, ou eu tô lúcido e focado naquilo que eu quero, ou eu tô aqui cheia de medos, eu tô cheia de preocupações, eu tô aqui, ó, né? Quando a gente tá ansiosa, quando a gente tá preocupada, não é assim que a gente se sente? A gente não fica toda ativada? Então, tudo isso acontece lá na nossa mente. E quando eu começo a ter essa autogestão das minhas emoções, eu vou regulando essa amígdala cerebelar e vou ativando o centro da lucidez. Então, eu vou desarmando esse meu alarme primitivo e vou começando a ficar o quê? Lúcida, corajosa, amorosa, empática. Olha que louco! Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Posso ir continuando? Me dá um sinal de fumaça aí, por favor. Sim? Antônio, Annelise, que é quem eu estou enxergando aqui. Cadê o restante do povo aqui? Então, o que que é eu desenvolver uma liderança positiva, uma liderança autêntica? O que que é, será? Nada mais é do que eu começar a entender que eu preciso primeiro eu estar saudável. Primeiro eu ser essa pessoa resiliente. Um líder feliz é um líder mais produtivo, sabe? É um líder mais aberto, é um líder que acolhe. E esse líder, ele recebe muito mais. A equipe, ela produz muito mais, porque esse líder, ele está se importando com essa equipe. Então, esperança, autoeficácia, resiliência, otimismo, esses quatro pilares vão determinar a capacidade de um líder de gerar confiança. Quando a equipe confia em ti, quando a equipe vê propósito, quando ela vê resultados sustentáveis, você dá uma meta para a galera vai lá e cumpre essa meta. Mas ela cumpre porque tem um líder que se importa com eles também. Tem um líder que é empático, tem um líder que está ali, otimista, vendo o potencial neles. Entende? E aí vem uma reflexão bem importante, que eu quero que você, inclusive, tire um print dessa tela, para você se perguntar todos os dias. Se você lidera a partir da escassez, do medo e do controle, ou da abundância, que é da tua conexão, da tua consciência com as pessoas, né? Essa coisa do coração, de você estar ali com alma com a pessoa. Ou é do medo, tô com medo de eu estar perdendo tempo, tô com medo de alguma coisa, sabe? Então, quando a gente tá no medo, quando a gente tá querendo controlar muito as coisas não acontecem, gente. Eu vou dizer porque eu sou uma controladora em recuperação. E quando eu digo em recuperação, é porque a gente tá sempre se recuperando. É do nosso cérebro querer manter o controle das coisas. E às vezes a gente precisa aprender a confiar, aprender a se conectar com as pessoas. E aí vem uma outra frase aqui para você. Liderar com autenticidade é liderar a si mesmo primeiro. Primeiro eu confio em mim, primeiro eu lidero a mim, primeiro eu me sinto bem. E quando você tá bem, tudo à tua volta se organiza, tudo se energiza, né? Tudo parece que flui. Pode analisar. Os momentos em que tu mais teve resultado na tua vida eram momentos que tu estava bem contigo mesmo. Os momentos que tu mais produziu, os momentos que tu mais influenciou as pessoas ao teu redor, eram momentos em que tu estava bem com você mesmo. Nada mais que isso.
Nada mais que isso. E não era sobre o mundo externo. Primeiro você estava bem, para depois as coisas acontecerem. E aí tem essa tabela vibracional que eu amo, que é a base do meu trabalho. Quem criou ela foi o David Hawkins. Então, sempre que eu estiver no nível de esforço, que é de orgulho para baixo, as coisas vão estar com o freio de mão puxado, gente. As coisas não vão dar certo. Eu preciso estar de coragem para cima, mas como que eu faço, Roberta, para estar de coragem para cima? É um processo de cura, é um processo de treino mental, é um processo de tu olhar para dentro, é um processo de tu te enxergar. Mas não fique angustiado. Até o final você vai saber como que você vai identificar onde você está nessa tabela. Calma, respira, respira, tá? E eu pessoalmente vou identificar isso em você, tá? E aí eu gosto muito de dizer que não é papo motivacional, é ciência. Onde há mais bem-estar emocional, há mais resultado. E não é só sobre ser boazinha, é sobre ser eficaz. Alguém aqui se acha muito boazinha? Ai, Rô, às vezes eu sou muito boazinha. Ai, às vezes eu não quero cobrar. Ai, Rô, eu não consigo me posicionar. E como é que eu faço para mim ser uma líder mais durona? Você não precisa ser durona. Você só precisa destravar essa necessidade de aprovação e de aceitação. Você vai precisar antes você se amar, você se aprovar, você se aceitar. Aí então você vai conseguir falar, se expressar livremente. É sobre isso. Eu também tinha esse medo, tá? O que que eu tive que fazer? Elevar minha autoestima, meu poder pessoal. E aí vem alguns dados aqui que eu tirei da Universidade de Harvard, que diz o seguinte, que o novo modelo de trabalho exige autogestão emocional, não é só técnica. Às vezes a gente, enquanto líder, quer ter muito conhecimento técnico. E o conhecimento técnico, ele faz a gente dar algumas pedaladas. Mas se você tiver uma bicicleta e você não tiver os dois pedais, você não consegue andar por uma via. Não é ruim pedalar com um pedal só? Então, o conhecimento técnico, ele é um dos pedal da bicicleta. O outro pedal é o conhecimento emocional, a gestão das tuas emoções. E aí, tem um conceito chamado job crafting, que é um conceito da psicologia positiva, que diz o seguinte, que significa redesenhar o teu trabalho a partir do propósito, da autonomia e da conexão. Eu não sou só líder porque eu tenho um bom salário, porque eu sou chefe. Eu sou líder porque eu sou foda pra caralho. Eu sou líder porque eu tenho um propósito. Eu sou líder porque eu tenho autonomia. Eu sou líder porque eu me conecto com as pessoas, porque eu me comunico com as pessoas, porque eu tenho inteligência emocional, porque eu consigo ler nas entrelinhas o que está acontecendo. Eu só consigo identificar no outro se eu já identifiquei em mim. Porque o outro ele é um espelho, ele é um reflexo de você. Ah, mas Roberta, você não sabe, meu time é ruim pra caramba. Não, ele é um reflexo de você. A gente precisa é ter melhorar como líder. Aí então o teu time vai voar. E aí tem uma outra pesquisa que mostra que profissionais que redesenham as suas tarefas conforme o seu valor têm 40% mais engajamento e 30% menos estresse. Você sabe sobre o teu valor pessoal? Você sabe quem você é? Que é isso que você está precisando. Redesenhar isso. E aí, um exercício prático agora para você. Quantas oportunidades você já perdeu ou quantos comportamentos poderiam ter sido diferentes se você tivesse autodomínio? Se você dominasse essa tua conversinha interna, se você dominasse o que rola dentro de você. Reflita, reflita. Quando eu olho para minha trajetória, eu fico pensando em muitas coisas que poderiam ser diferentes, que eu poderia ter respondido diferente. Inclusive, tem um, um termo do Osho. Já ouviram falar em Osho? Osho era um guru, ele já morreu, mas ele deixou vários livros, uma bagagem. E ele diz que responsabilidade significa responder de forma hábil para a vida. Ou seja, quanto mais eu me treino, mais eu tenho habilidades. Quanto mais eu me treino emocionalmente, mais eu desenvolvo habilidades de responder à vida, responder às pessoas.
Então, tem uma pessoa que sempre me tira do sério, então eu vou me treinar para ela não me tirar mais do sério. Olha só que legal a gente ter essa ferramenta. Existe isso, gente. Existe, tá? E aqui eu quero que você reflita um pouquinho onde você quer chegar como líder. Você quer ter o teu negócio? Você quer ter uma equipe? Você quer um aumento de salário? Você quer ter mais clientes? Onde você quer chegar? E eu gostaria que vocês me respondessem, inclusive aqui no chat, ou se alguém quiser abrir o microfone, quiser compartilhar, também vou amar. Mas eu quero saber onde que você quer chegar de fato. Onde você quer chegar como líder? Por que que você veio para essa aula? Compartilha aqui no chat para mim enquanto eu tomo uma aguinha. Se eu não sei para onde eu tô indo, qualquer caminho serve. Você quer se desenvolver como um palestrante? Você quer se desenvolver como. O que que você quer como líder? Você quer melhorar teu relacionamento? Olha, Eduarda, aí eu quero ser mentora no começo de 2026. Já arrasou, adorei. Olha a clareza. Clareza dessas minhas alunas. Quem mais, gente? Quero ter uma empresa próspera. Quero servir mais as pessoas. Não sou líder ainda, mas recebi essa proposta e quero saber liderar minha equipe. Ai, arrasou, Luana, parabéns! Olha só, a empresa já viu essa líder em você. Agora falta você ver, você se empoderar disso. Ó, Alana, ter meu próprio negócio próspero em 2026. Arrasou, maravilhosa. Muito bom. Quero ter mais clientes e ser referência na área. Ó, Aline. Muito legal, gente. Muito legal vocês terem a clareza do que vocês querem. Quero ser firme nas respostas e liderar com clareza de objetivos. Arrasou. É isso aí, Tati. A gente precisa ser firme, mas essa firmeza ela não vem de fora, ela vem de dentro, de dentro, de dentro, de dentro. Ó, Annelise, já sou gerente, mas queria ter mais clientes. Muito legal, muito legal. Quero liderar com clareza e firmeza, a Elaine. Gostei muito dessa clareza de vocês. É muito importante isso, gente. É muito importante. Mas eu vou te dizer três ingredientes que você vai ter que começar a desenvolver no teu dia a dia para que você possa ter tudo isso. Primeiro, a autoestima, a autoconfiança e o amor. Como que eu desenvolvo esses três As do empoderamento? Preciso me treinar. O cérebro, ele é como se fosse um músculo. Precisa de treinamento. Eu me treino, me treino, me treino, me treino, me treino. E aí chega uma hora que eu já tô preparada, eu tô pronta para o que vier. O que vier. E aí eu vou te dizer, nesse momento você é magnética, magnético. Nesse momento você influencia as pessoas. Nesse momento as pessoas, elas te querem mais. Porque você está se posicionando como um líder, como um ser autêntico, como uma pessoa de verdade. Você não tem medo de ser de verdade. Muitos líderes colocam muitas máscaras, gente. E colocam máscaras porque, ai, porque se eu for eu mesmo, as pessoas não vão me amar, não vão me aceitar. Elas vão, só que você ainda tem a necessidade de ser amado, de ser aceito, de ser aprovado. E o líder que tem essa necessidade é o líder bonzinho. É o líder que fode com o negócio. Desculpa a palavra. Mas, gente, é isso. Quando você é muito bonzinho, você ferra com tudo. E eu tô falando pra você, mesmo você que é eu presa, que é só você na empresa. Se você for muito bonzinho com o cliente, se você for muito bonzinho com o fornecedor, se você for aquela que quer ser amada, quer ser aceita, quer ser aprovada por todo mundo, não rola, gente. Quem tem que te amar e te aceitar é você mesma. É você.
tá certo? E aí, o que que dá lucro de verdade? O que que faz você realmente influenciar as pessoas e as pessoas quererem fazer por você? Felicidade e bem-estar aumentam o lucro. Isso é hardware que está falando, não sou eu. Eu tenho as minhas conclusões, mas fui trazer pesquisa. Liderança autêntica gera engajamento real. Transformar o trabalho é ato de consciência, não de sobrevivência. Então, se você também está usando o trabalho só para sobreviver, me desculpa, você vai ter que desligar essa chave e ligar a chave do propósito, para você viver mais feliz, para você poder engajar outras pessoas, para você influenciar de fato, ser um líder magnético. Senão não vai rolar. O mundo está mudando muito rápido. Está mudando muito rápido. E a gente precisa olhar para isso. E aí, o lucro verdadeiro vem de dentro, quando você vive o que ensina e sente o que faz. Um líder, ele está sempre pronto para ensinar, para desenvolver pessoas. Só que se isso não tiver dentro de ti, se tu tiver medo que o teu liderado, que a pessoa que está contigo lá, que é da tua equipe, tome o teu lugar, como é que tu vai ensinar essa pessoa? Se você vive insegura, com medo de perder o emprego, será que você vai impulsionar alguém? Não vai. E tem muito líder assim, gente. E tem tanto líder assim que eles ferram com os funcionários para que os funcionários não cresçam de medo que eles têm de perder o cargo, quando na verdade é eles que têm medo de estudar e se desenvolver, estão parados no tempo. Eu atendi agora, deve ter uns 2 meses, um cara que ele tinha uma equipe com vinte liderados no time comercial. E ele falou para mim assim: ah, se a empresa quiser, a empresa que me pague alguma coisa, eu não vou pagar nada para me desenvolver. E assim, ó, sei lá, eles não estão batendo meta? Dane-se. É o problema da empresa. Eu olhei para ele, eu falei, é sério isso que eu tô ouvindo mesmo? É sério? Porque tu, com essa mentalidade, tu não vai desenvolver ninguém lá dentro. E a empresa daqui a pouco vai te demitir, porque ela vai pensar assim, puxa, esse líder aqui, se o time não tá batendo meta, a culpa é do líder. O líder que não tá acompanhando, o líder que não tá desenvolvendo, o líder que não tá fazendo one-on-one. É sobre isso, gente. Você precisa conhecer os teus liderados. E quanto mais tu conhecer eles, quanto mais tu sentar para conversar com eles e se importar com eles, mais eles vão se importar contigo, com a tua meta. Porque a meta não é dele, a meta é da equipe. Tá fazendo sentido, gente? Ou isso que eu tô falando é coisa de outro mundo? Eu estive o ano passado numa mentoria que me chocou. Um dos meus mentores falou assim: treinamento com equipe é todo dia. E eu, o quê? Eu dou treinamento uma vez por mês. Não, é todo dia. Eu fiquei assim chocada. E quando eu comecei a fazer treinamento, pelo menos 2 vezes por semana, o meu resultado mudou totalmente. A minha equipe mudou totalmente. Ah, mas Roberta, é muito trabalho. Você é líder ou você é o quê? Aí você precisa realmente incorporar a ideia de líder. Delegar tudo que você pode delegar para você realmente ficar com a função de líder, porque se você quiser pegar um monte de coisa junto, você não vai conseguir dar conta. Ser líder é isso, é treinar, é desenvolver pessoas. Nada mais, nada menos que isso. E aí, como é que eu faço? Como que tudo isso funciona? Rô, você falou que você vai me ajudar. Você falou que você vai me ajudar a me entender aí melhor. Alguém quer se entender melhor? Alguém aqui quer entender a sua performance, o seu nível? Ó, tem uma galerinha aí que quer. Ó, aqui eu tenho alguns depoimentos de vários alunos do clube que já passaram por essas experiências, já tiveram resultado. Eu não vou ficar lendo um por um, eles estão todos lá no meu Instagram, lá, se vocês quiserem depois ler eles. Tem muita coisa legal aqui, muita coisa mesmo, de líderes mesmo, sabe? De pessoas que destravaram e que, enfim, estão num processo de realização. Só que hoje, o que que eu quero que tu saia daqui entendendo, assim, e incorporando? Que quando você entende de gente e quando você entende primeiramente de você, de si, os resultados eles fluem. Seja você líder de uma equipe, seja você dono de um negócio. Isso é fato, tá? Só que quem realmente está pronto hoje para ficar de frente
com a sua melhor versão, eu vou dar um presente para vocês. Eu falei para vocês que eu não ia vender nada hoje aqui para vocês. Nada, nada, nada. A única coisa que eu ia fazer era justamente desenvolver vocês, porque eu, como líder, é meu papel também, desenvolver vocês, impulsionar vocês, fazer com que vocês cada vez mais tenham resultados. É isso, tá? Eu vou dar uma avaliação de performance gratuita para todos vocês que estão aqui. O que que é essa avaliação de performance? O meu time vai agendar uma conversa comigo, para que vocês possam, a gente possa entender quais são os desafios de vocês, aonde que está travado, o que que não está, o que que está acontecendo, para que eu possa ajudar você e desenvolver aí uma trilha de desenvolvimento para ti, né? Poder te passar essa trilha. Quem é sócio do Clube da Mente, que está aqui assistindo a aula, pode agendar diretamente lá com a Maria Eduarda, que é a Maria Eduarda que tem a agenda, tá? Quem não é sócio do clube ainda, que, né, Rô, tô te assistindo a primeira vez, quero saber como é que faz, como é que eu agendo essa avaliação. Você pode escanear o QR Code ali, ou você pode entrar diretamente nesse link aqui que eu vou mandar aqui no chat. Vai cair direto no meu WhatsApp. Vai cair direto no meu WhatsApp, pessoal. E eu vou agendar para você um horário para a gente conversar, para a gente entender o teu momento, entender. Eu vi aí nos formulários que vocês preencheram que tem gente que agora ganhou um cargo de liderança e está perdida, não sabe para onde correr. Tem gente que já é líder e está com desafios. Tem gente que tem um negócio que quer empreender, que quer avançar. Enfim, seja você o que você está vivendo hoje. Não tem problema. Tudo, tudo, tudo a gente pode resolver treinando a tua mente, treinando o teu potencial máximo para isso. Mas, primeiramente, a tua inteligência emocional. Só clicar ali, solicitar e responder a gente, né? Depois eu vou tentar hoje já responder vocês aí para agendar. E eu vou ter um enorme prazer em conhecer vocês mais e tá levando vocês para um novo nível, para um próximo nível. Gente, deixa eu perguntar para vocês aqui. Tudo isso que a gente conversou faz sentido? Encaixou na vida de alguém aí? Alguém sentiu que precisa desenvolver sua inteligência emocional? Sandra, Aline, Luana, quem mais que tá com a câmera fechada? Tatiane, Jéssica, Andressa, Poliana. Olha, eu vou dizer para vocês assim, eu mudei totalmente a minha vida. Eu já era psicóloga. Já sabia muito sobre as emoções, mas ter me desenvolvido, ter treinado a minha mente, mudou a minha vida, mudou minha vida pessoal, minha vida profissional. Se eu contar assim, todas as tretas que eu, Roberta, tinha, eram muitas. Eu era uma pessoa totalmente inadequada. Mas quando eu decidi fazer uma mudança na minha vida, eu digo para vocês, hoje eu tenho uma empresa próspera, hoje eu tenho uma comunidade, hoje eu tenho um time maravilhoso. Hoje eu tenho alunos maravilhosos, pessoas que eu fui atraindo por quem eu sou, por essa liderança autêntica. Ninguém vem até o clube, ai, porque simplesmente está precisando de gestão das emoções. Não. As pessoas que vêm para o clube, elas se identificam muito com a minha história, com o que eu vivi. E elas querem essa transformação também, né? Então, hoje nem estou fazendo convite para o clube, eu estou fazendo esse convite para você sentar e conversar comigo e para que eu possa te entender, entender o teu momento, o que que você está buscando, né? E aonde a gente pode te ajudar, tá? É, Gente, ficou dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Por favor, abra o microfone e fiquem à vontade para compartilhar as dúvidas de vocês. Não quero que ninguém saia daqui com dúvidas, enfim, com qualquer questão aí. Não, tá tudo respondido, tudo entendido. Nossa, como eu sou uma boa professora! Tem alguém que quer compartilhar como é que foi participar da aula? Só abrir a câmera. No clube, a gente tem sempre o nosso check-in e o nosso check-out.
Então, ao final da aula, sempre eu peço para duas pessoas compartilharem como é que foi, o que aprendeu, né? O que fez sentido, o que conversou com você, né? Se você quiser compartilhar, vou amar. Aline, pode ser você? Pode abrir teu microfone. Oi, Rô. Oi. Uma coisa que eu queria perguntar é a questão ali mais, eu coloquei mais clientes, ser mais reconhecida, e isso tudo tem que partir de mim. Tipo, esse reconhecimento é eu que, ele tem que partir de mim, é eu que tenho que me reconhecer. É isso? Porque a gente sempre espera, quero ser reconhecida, quero que as pessoas me reconheçam, eu quero ter mais clientes. Mas aí como Uhum. que eu faço isso? Isso vem de mim. Primeiro de ti. Primeiro você olha para você e você Tá, se sente reconhecida, se sente amada, se sente aceita, se sente aprovada e se sente principalmente merecedora demais do tá. melhor, E né? aí isso reflete no todo, no externo daí. Reflete, reflete. E uma coisa também que é muito importante, além de todo esse reconhecimento, dessa aceitação, é a gente aprender a soltar um pouco o resultado. Vocês percebem que a gente às vezes fica muito apegado ao resultado, mas como? Quando? Com quem? De que maneira isso vai acontecer? E, gente, não vai acontecer, porque a gente está muito apegado. Você percebe que quando a gente está correndo atrás da borboleta, a borboleta vai embora. Então, o soltar significa eu desenvolver uma confiança em algo muito maior que eu, que existe algo muito maior que eu que está cuidando disso tudo para mim. Eu faço a minha parte e eu solto emocionalmente. Você percebe que não é nem o soltar do delargar, ou seja, não vou mais fazer nada, não vou mais. Tá bom, né? Entrei na zona de conforto. Não, não é sobre isso. É sobre eu soltar e eu soltar de uma forma onde eu continuo fazendo o meu movimento porque eu confio 100% que vai acontecer. Quem já é meu aluno há muito tempo sabe que se eu marquei um horário, eu vou comparecer naquele horário. Então vocês confiam em mim 100%. Então, essa mesma confiança você tem que ter na vida. Então, eu fiz a minha parte, que é às vezes abrir o Zoom e esperar. E eu confio nessa vida, né? Ah, Roberta, mas nem sempre tudo acontece como a gente gostaria. Realmente. Mas aí eu preciso ter um olhar de utilizar o que não aconteceu do jeito que eu gostaria e eu pivotar a partir disso. Porque tem um livro da Loise Hay que fala exatamente o seguinte, né? O livro chama Você Pode Curar a Sua Vida. E tem uma página lá que ela fala assim, ó. Quando você quer mais dinheiro e você pede para Deus dinheiro, o que que Deus faz contigo? Ele faz você perder a carteira, você bater o carro, alguma coisa acontecer para quê? Para que você saia da tua zona de conforto e vá ganhar mais dinheiro. Quando você pede para Deus, eu queria ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor, queria me relacionar mais com as pessoas, assim, queria ser mais amorosa com as pessoas. O que que Deus manda para ti? O que que o universo, o que você quer chamar? Ele te manda pessoas brigando contigo. Alguém que te fecha no trânsito, alguém que do nada acordou mal-humorado e veio e te falou um monte de coisa. Para quê? Para que você teste a tua inteligência emocional e você não seja reativo e não brigue com aquela pessoa. Então, o que você pedir para o universo, ele vai te trazer. Você pediu um cargo de liderança, o universo ele vai te trazer. E aí, o que que a gente faz no clube? É te ajudar você a enfrentar isso com muito mais leveza. No fundo é sobre isso. Porque senão a gente se apavora, a gente esperneia, a gente briga, a gente entra num colapso. Quando na verdade é só a tua mente. E se você aprender a dominar a tua mente, se você aprender a dominar as historinhas que estão passando aí na tua cabeça, você consegue passar pela situação de uma forma muito mais leve. E aí, quando veio, passou. Você não se apegou àquilo, né? Respondido. A Eduarda ergueu a mão também agora. Fica à vontade, Duda.
Eu só queria compartilhar que quando eu comecei a minha jornada pelo clube, eu fui desafiada a utilizar meu Instagram para fazer divulgações do meu trabalho, e, enfim, para falar um pouco sobre a minha vida e tal. E para quem não sabe, eu sou professora de linguagens, então o que a gente faz é realmente ensinar as pessoas. Então, né, é uma habilidade já que a gente tem que aprender. E eu falo no meu Instagram sobre qualquer tema, né? Sobre tudo, sobre mentalidade, sobre idioma, sobre maternidade. Então, eu sou tipo um livro aberto para as pessoas lá no Instagram. E o que surgiu de pessoas criticando e falando mal de mim, ai, que não sei o que, que eu tinha mudado minha vida, que agora eu me achava toda, sabe? Comentários assim para eu entendi que isso foi, de um tempo depois, eu entendi que isso foi para eu parar de fazer essas coisas. Só que eu não parei. Eu estou fazendo ainda, eu continuo fazendo todos os dias. Então, é uma coisa que, assim, vai surgir comentários. Independentemente do que tu for fazer na tua vida. As pessoas vão sempre estar ali para apontar o dedo para ti. Só que vai de ti. Continuar ou desistir. Eu já desisti muito de muitas coisas na minha vida. E essa não vai ser uma outra coisa que eu vou desistir. Então, essa é a minha pontuação. Sensacional, sensacional. É isso, Duda. É isso. E assim, ó, o tempo vai passar igual. As pessoas falando ou não falando. E aí é muito melhor você se arrepender por ter feito do que por não ter feito. E vocês percebem que a gente não se arrepende de ter feito? A gente só se arrepende de não ter feito, né? Então, eu digo que quando você entrega os teus 100%, não há espaço para arrependimento. Percebe? Quando você está num relacionamento, você ama com os teus 100%, você dá tudo que você tem que dar. E acabou a história. Se a outra pessoa te magoou, isso é um problema dela, tu nem se arrepende. Agora, quando tu entrega só meia boca e depois acontece alguma coisa, tu fica com aquela dúvida. Ah, eu podia ter entregue mais. Ah, eu podia ter sido uma pessoa melhor. Ah, eu podia ter sido a mais amorosa. E aí vem a dúvida, vem o arrependimento. Agora, quando tu entrega teu 100%, foi. Mesma coisa no trabalho, né? Então, ai, você tinha lá uma apresentação para fazer, lá para o teu grupo, para os teus liderados. E aí você entregou os teus 100%, você fez, criou uma super apresentação. Se eles não valorizarem, isso é um problema deles, você fica em paz. Agora, quando tu faz uma coisa meia boca, você fica, ai, eu devia ter feito um negócio melhor, ai, eu devia ter estudado mais, ai, eu devia ter me comprometido mais. Não é verdade, gente? Então, quando tu entrega os teus 100%, você não abre espaço para arrependimento. O arrependimento ele só vem quando tu faz o meia boca. Quando tu, sabe? Quando tu quer entregar mais ou menos. É isso. Gente, mais alguém? Perguntas, comentários? Eu tô aqui por vocês. É isso? Lembrem de clicar lá no link, eu vou mandar lá no grupo também para vocês solicitarem, né, a avaliação. De qualquer forma, amanhã a minha equipe vai entrar em contato com vocês e vai falar: olha, você ganhou uma avaliação e tal. Vocês podem também agendar. Eu vou ter o maior prazer em bater um papo com vocês. Essa avaliação vai durar mais ou menos de 30 a 40 minutos, tá? Não mais que isso. Mas vai ser um momento ímpar para a gente identificar aí quais são essas travas, esses bloqueios, o que que você está precisando nesse momento para você despertar esse líder magnético que está em você, tá certo? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Parabéns por vocês terem dedicado esse tempo. Espero que trouxe uma super consciência aí sobre desenvolvimento, sobre avanço, sobre você realmente dar essa pivotagem na vida, de que não é só o currículo técnico ou mais um diploma que você precisa. Você precisa olhar para dentro, né? Destravar aqui dentro para que aqui fora os resultados eles realmente aconteçam. Tá certo? Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê lá na avaliação de performance, tá certo? Beijo, bom descanso.